A paz seja com vocês através de Yeshua HaMashiach. Eu coloquei mais cedo sobre um tema de 2 Coríntios, capítulo, capítulo 6, verso 10. Inclusive, esse versículo eu cheguei a postar ontem, mas queria falar um pouco sobre esse versículo tão maravilhoso do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul Racharia, né? É, Se encontra aqui, né? Queria, com essa mensagem, né, levar vocês a fazer uma reflexão. O que acontece aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, olha que maravilha. Temos razão para nos entristecermos, contudo sempre estamos cheios de júbilo. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Nada possuímos, mas temos tudo. O apóstolo Paulo aqui, o que acontece na vida dos servos do Senhor hoje, né? Então, muitas das vezes, acontece com os servos do Eterno hoje, o que aconteceu no passado com os apóstolos, né? Então, o foco dos servos do Eterno não quer dizer que todos têm que ser pobres, é uma regra geral, não. Mas muitas das vezes, dependendo do chamado que o Eterno tem para cada servo, né, muitos deles não vão alcançar a riqueza, né, uma vida financeira boa, né, a qual a sociedade ela exige, né, que é status. Na realidade, o servo do Eterno, ele, o verdadeiro servo do Eterno, o discípulo de Mashiach, ele tem um objetivo, que é agradar ao Eterno, é não se envolver com o sistema desse mundo. O foco do servo do Eterno está no mundo vindouro, na qual quem irá governar é Yeshua HaMashiach, né? Então aqui temos razão para nos entristecermos, para ficar triste, né? Nós pobres e vocês ricos, para enriquecer muito. Ou seja, muitas vezes o servo do Eterno ele está, né? É, nós somos pobres porque através da pobreza, né, do servo do Eterno e dar prioridade às coisas do alto e não dar prioridade às coisas da terra, é que muitos são beneficiados pelos seus servos, pelos servos do Eterno, né? Por isso que nós pobres, para tornar muitos ricos. Por isso que o apóstolo Paulo falou isso, né? Porque através da vida do apóstolo Paulo em se empenhar, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele estava em uma condição inferior financeiramente, mas ele estava, através da sua momento delicado, mas estava enriquecendo a muitos. Enriquecendo com o quê? Enriquecendo com o mundo, com a graça. E ensinar as pessoas de Corintos, ensinar o ser humano a justiça, ensinar a base de salvação ao ser humano. Aqui, ainda que em 2 Coríntios, capítulos 8 e capítulo 8, verso 9, porque vocês sabem quão generoso foi nosso Senhor Yeshua, o Messias. Por causa de vocês, ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fosse enriquecido mediante a sua pobreza.
Então, o que acontece? Muitas das vezes, como aconteceu, irá acontecer, aqui esse versículo traz mais claro ainda que Machia, Yeshua sendo rico, ele se tornou pobre para trazer salvação ao mundo, para trazer riqueza ao mundo, né? Então, vocês não sabem quão generoso foi nosso Senhor Yeshua, o Messias? Por causa de vocês, ele se tornou pobre, apesar de ser rico, né? Então, por que Machia se tornou pobre, apesar de ele ser rico? Por que apesar de ele ser rico? Como assim? Porque Machia, ele já existia antes de ser revelado fisicamente. Ou seja, ele desceu, né? Ele desceu do lado do Pai para assim ser escravo, ser servo para servir a humanidade, para enriquecer a humanidade com a presença do Eterno, para trazer a humanidade a Shalom, para através de sua vida, como diz aqui em, em, em 2 Coríntios ainda, e tudo procede de Deus, que por meio do Messias nos reconciliou consigo e nos ortogou a obra da reconciliação. Deus no Messias estava reconciliando a humanidade consigo, sem lhe imputar os pecados e nos confiando a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do Messias. De fato, Deus chama a reconciliação por nosso intermédio. Então, o Eterno, através de Machia, ele reconciliou o mundo consigo mesmo. Machia, ele desceu para trazer à humanidade a salvação, a riqueza, para enriquecer a humanidade com a presença do Eterno, para voltar. Olha só, isso aqui é interessante, isso aqui. Enquanto nós vivemos em uma sociedade a qual só se preocupa em avançar, em conquistar, é a soma do multiplicar, só o mais multiplicar. É, a palavra do Eterno, ela fala em retroceder para ganhar, né? Em retornar, em retornar para o jardim do Éden, para retornar, para o homem voltar a ter a intimidade que ele tinha no jardim do Éden, ele tem que retornar, ele tem que retroceder. É o contrário do que o mundo e o sistema religioso ensina. O sistema religioso ele ensina que você é uma bênção, você é prosperidade, é multiplicar cada vez mais, é casas, tudo isso é bom. Mas isso não deve ser o foco em primeiro lugar. Todos os servos do Eterno têm a vontade de ter uma vida boa. Mas jamais o servo do Eterno, que ama o Eterno, vai colocar isso em primeiro lugar, em pauta de ser alcançado, em passar por cima de princípios. Por isso que muitos dos servos do Eterno, até o próprio Machia, ele sendo rico, se tornou pobres para, para nos tornar ricos. Olha só o que diz aqui Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 aqui. Olha o que Yeshua ele fala aqui em Lucas capítulo 9. Olha só, capítulo 9, 58 de Lucas. Enquanto estavam viajando pelo caminho, estou lendo do 57. Enquanto estavam viajando pelo caminho, um dos homens que lhe
disse: Eu seguirei aonde for. O 58. Yeshua respondeu: As raposas têm tocas, as aves que voam pelos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não possui lugar próprio. Ou seja, Machia, Yeshua, ele não tinha casa própria. Né? Machia, ele nasceu em uma manjedoura. Machia nasceu em um estaleiro. Se tornou pobre para, através da sua pobreza, sendo rico, levar a humanidade justiça, levar a humanidade reconciliação com o Eterno, reconciliação com o seu Deus. Né? Então, ele trouxe à humanidade, né, a glória divina. A glória, ele trouxe para a humanidade retornar ao que o homem tinha no princípio. Não há riqueza maior do que você ter dentro de você o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, e você ser guiado por ele. E muitas das vezes você está caminhando, você está dirigindo, e você sente a presença do Criador, ele lhe visitando. Muitas das vezes você está sem nenhum tostão, sem nenhum dinheiro, passando por várias situações, e o Eterno lhe visita com a sua presença maravilhosa. Ao contrário de muitos, que muitas das vezes têm dinheiro, vive no mundo da prostituição, da bebedeira, da ostentação, vive no mundo que ele criou para si e vive infeliz num casamento, vive infeliz em um emprego, porque falta a presença do Eterno. Muitas pessoas procuram se ocupar em academia, em outros meios de querer driblar, querer dar a volta, enganar a sua alma, enganar a sua mente, e não consegue. Porque falta neles o Espírito Santo de Deus. Então, muitas das vezes, como o apóstolo Paulo falou, nós pobres para fazer muitos ricos. Muitas das vezes o tzadik, o justo, ele é sacrificado, ele é moído, ele passa por privações, ele passa por necessidade também, porque Paulo passava. Isso vai de encontro até os ensinamentos do sistema. Para enriquecer a sua família, muitas das vezes espiritual, para que Deus não pese a mão sobre a sua família, para que Deus não pese a mão sobre o seu vizinho, sobre o seu amigo, sobre todo aquele que a sua voz chega, a sua voz alcança. Como aconteceu no caso de Yosef, de José no Egito, que foi vendido para o Egito para, através de seu sofrimento, através de do seu sofrimento, trazer redenção à nação de Israel, ao povo hebreu, à sua casa, aos seus irmãos.
e o quanto ele sofreu para, através do seu sofrimento, trazer redenção à descendência de Israel. Foi injustamente vendido para o Egito, foi injustamente acusado pela mulher de Potifar, a qual foi colocado no calabouço, naquele buraco, para assim conservar a semente do povo de Israel, para trazer redenção, não só a semente de Israel, não só a sua família, não só, mas também aos seus amigos, ao seu vizinho e toda aquela redondeza do Oriente Médio, a qual foi livre da extinção, de vir a desaparecer pela fome. Através da vida de José, aquela época não foi extinta. De um tzadik, de um justo. Ele passou por um momento de pobreza. Ele passou por um momento de angústia, de aflição. Símbolo de Machia. Machia, ele passou por um momento de aflição, se tornou pobre, sendo rico para enriquecer a humanidade. Porque através da pobreza de Machia, a qual se tornou pobre para trazer à humanidade salvação, para trazer à humanidade perdão, para trazer à humanidade tomar posse da herança, para trazer à humanidade a herança da vida eterna, para trazer à humanidade reconciliação. Então, meus irmãos, o servo do Eterno, ele vive na contramão do mundo. O verdadeiro servo do Eterno, ele vive na contramão do mundo. Porque os ensinamentos que são falados nos sistemas religiosos não vai se harmonizar com as escrituras. Porque para você voltar a ter uma intimidade com Deus, para você sentir a presença de Deus, você tem que retornar. Você tem que dar um passo atrás. Você tem que retroceder. E o mundo, e o sistema religioso não ensina isso. O sistema religioso ensina que você tem que prosperar, que Deus está em sua vida. Tudo tem que fluir, porque você é um servo de Deus. E Machia, sendo o filho do Eterno, sem culpa nenhuma, veio para morrer pela humanidade, para trazer à humanidade riqueza à humanidade. Então, meus irmãos, é nós analisarmos as nossas vidas. Aproveitarmos enquanto nós temos o fôlego está em nós, a qual não é nosso. Respiramos com o fôlego emprestado. Que a qualquer momento, o sagrado bendito seja ele, o eterno, tomará. E aí? Aqui, para finalizarmos as minhas palavras,
Olha o que diz aqui Mateus 24. 24:12. E o amor de muito esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Pelo crescente distanciamento dos mandamentos de Deus, das instruções de Deus, dos conselhos de Deus. O amor de muito esfriará. Por que esfriará? Porque as pessoas estão se distanciando da bússola da vida, que é a palavra do Eterno. Está se distanciando da Torá, está se distanciando dos princípios que lhe qualifica para lhe apresentar, para você se apresentar diante do bendito seja ele. As pessoas estão perdendo a fé. A fé que eu digo não é a fé, uma mera fé, uma simpatia. A fé que eu estou dizendo é fé de ação, de obediência, de fidelidade para com seu Deus. Não é fé de abrir a boca e dizer que eu creio em Deus, porque os demônios também creem. Não é esse tipo de fé que a palavra de Deus está se referindo. Está se referindo à fé de Deus. A fé que traz ao homem a ação, a prática. Pelo crescente distanciamento da Torá, as pessoas, o amor de muitos esfriará. As pessoas estão perdendo a fé em Deus. As pessoas estão tratando o seu Criador como simplesmente uma lâmpada de Aladim, que quando quer um pedido, vai lá, esfrega, recebeu o pedido e deixa a lâmpada lá. Estão tratando Deus assim. Mas tudo isso terá um custo.